Oi, eu sou o Emerson Cyberdeck, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e esse aqui é a primeira peça do nosso novo projeto. Isso aqui é uma caixa de transferência de direção de Hyundai HR. Eu vou chegar aqui perto, se você olhar você vai ver, dá pra ver o símbolo da Hyundai. Eu comprei hoje essa caixa, inclusive eu fui buscar lá em Pirituba, eu estou na BC Paulista, é longe, tive que dar um rolê. Mas o preço estava muito bom. E por que eu fui buscar essa caixa? Porque essa caixa aqui é a primeira peça para o meu novo projeto novo aqui do Mecânica de Garagem, que é colocar uma caixa de direção de Monza na Kombi. A Kombi do Mecânica de Garagem, a Combosa ainda não foi apresentada, vai ser. Você já deve ter visto elas em alguns outros vídeos anteriores do canal, mas o carro não foi apresentado, embora você já tenha visto algumas partes dele. E agora, nesse mesmo carro, a gente vai colocar essa caixa. Essa caixa ela faz a transferência do movimento do volante. Ele roda e lança lá para trás. Eu vou precisar, por quê? Porque aqui vai o volante da Kombi e aqui vai uma série de cruzetas que vão ligar na caixa de direção, que vai ficar atrás da suspensão. Mas isso aí eu vou explicar com detalhes. Inclusive, esse é um dos projetos mais ambiciosos que eu tenho no canal até agora, porque não vai ser só um vídeo, vai ser uma série de vídeos mostrando da forma mais detalhada que eu puder como adaptar uma caixa de direção de Monza na Kombi. Por enquanto, a gente está com essa peça, eu vou lavar ela, não é uma coisa que não vou precisar mostrar, mas eu vou dar uma lavada, deixar ela bonitinha, ajeitada e guardar ela para comprar todas as peças antes de começar o projeto. Eu ainda tenho que comprar as cruzetas e eu tenho que comprar a caixa de direção de Monza. Depois disso, eu preciso falar com o meu soldador, que ele vai preparar os suportes para a gente colocar a caixa. E é isso aí, vocês vão acompanhar esse projeto à medida que ele for acontecendo. Espero que vocês gostem. Falou? Oi, eu estou de volta aqui no projeto de colocar a caixa de direção do Monza na Kombi. No caso aí, na verdade, eu vou usar a caixa de direção de cadete. O que eu estou fazendo agora? Podem ver a pequena baguncinha que eu estou fazendo em cima da própria Kombi. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou montando agora os suportes que vão ser soldados, onde a gente vai prender a caixa de direção. Aqui, ó. Essa aqui é a braçadeira da caixa de direção. Eu vou mostrar aqui onde ela vai. Essa é a caixa de direção que eu comprei, de cadete. Ela é bem legal e tal. Eu já troquei os terminais, coloquei terminais novinhos nela e tal. E o que acontece? Aqui, ó, vai essa braçadeira. Essa braçadeira aqui, que encaixa a caixa de direção no lugar onde você quer. Aqui tem outra, ó, tá vendo? O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo essas travessas que vão na braçadeira. E depois, isso aqui vai soldado nos suportes, na suspensão da Kombi. Conforme eu for fazendo, vocês vão ver. E eu estou fazendo em casa, aqui na garagem, o máximo possível. Ó, essa aqui é uma travessa que eu não terminei ainda. Ó. Ainda falta cortar, falta furar. Aqui, na morsa, tem uma que eu estou furando. Vou começar a cortar com a esmerilhadeira daqui a pouco. Tudo isso eu quero fazer aqui na garagem. Eu vou fazer o máximo que eu puder para mostrar que dá para fazer quase que tudo na adaptação de caixa de direção de Monza na Kombi dentro da garagem. E eu também quero deixar o mais claro possível o que eu usei, como eu fiz e como é que encaixam as coisas. Porque eu tinha muitas dúvidas nos vídeos que eu via sobre os encaixes e sobre como é que funciona para você colocar a caixa de direção da Kombi. Então eu vou tentar ser o mais específico possível, mas de qualquer forma, essa aqui é uma caixa de direção de cadete que eu comprei pela internet. Eu já fiz a manutenção dela, troquei os terminais e agora estou fazendo os suportes. Quando esses suportes estiverem com todas as peças aqui, eu vou mostrar mais ou menos qual a posição que eles vão ficar e como. Falou? É isso aí, até daqui a pouco. Eu agora estou quase terminando de fazer os primeiros engates do suporte.
Ó, esse aqui é um que já está pronto. Eu já terminei, já passei na esmerilhadeira e já limpei. Mais pra frente, eles vão ser soldados uns nos outros. Vou pegar outro aqui, ó. Mais pra frente, eles vão ser soldados assim. Pra vir a braçadeira e colocar aqui. Isso aqui, só fiz esse vídeo rapidinho pra mostrar, ó, como é que tá quando tá pronto e como é que tá quando tá sujo. Depois você dá uma esmerilhada. É isso aí. Eu já terminei de fazer a primeira parte dos suportes, ó. Eles estão aqui, ó. Eles são agora duas chapas que vão ser soldadas uma na outra. E elas já estão furadas na medida certa para encaixar nas presilhas da caixa de direção. Olha só. Eu medi essa distância e ela dá uns 70 milímetros. E o que acontece? Eu vou comprar um cano parecido com esse aqui, ó, que é um cano de aço, só que com a parede mais grossa. E vai vir aqui o cano. Vou comprar um cano de uns 70 por 70. E ele vai ser soldado aqui, ó. Desse lado e desse lado. Só que o cano que eu vou soldar é quadradinho, ele vai pegar melhor aqui, ó. Aí, um lado vai ser soldado aqui. E o outro lado vai ser soldado na suspensão da Kombi. Com isso, já vai dar para prender essa caixa de direção de cadete que eu comprei na Kombi. Inclusive, eu já comprei essa caixa, já limpei ela, dei uma boa revisada, limpei tudo, vi que as borrachas estavam em bom estado, troquei os terminais, coloquei terminais novinhos, da Nakata, de qualidade boa, que é para ter certeza que se a adaptação der certa, a direção vai ficar perfeita. E é isso aí. A próxima coisa que eu tiver, eu vou mostrar já já. Ó, para quem estiver assistindo, esse vídeo aqui é muito importante para quem quer fazer a adaptação da caixa de direção de Monza ou de cadete na Kombi. Isso é importante. Aqui, em cima da Kombi, tem todas as peças que precisa. E essas peças já estão na posição que ficam no carro. Ou seja, essa é a... Ó, se você olhar, você vai ver que está à frente da Kombi ali. Essa aqui, ó, é a caixa de direção. Ela fica atrás do eixo. Aqui, isso aqui, são os suportes que eu fiz para a caixa de direção. Eles vão nessas barras aqui, ó. Vão aqui, ó. Esse lado aqui, que está redondo, vai na suspensão da Kombi. E esse lado aqui, vai aqui, ó. Deixa eu mudar a posição aqui. Esse lado vai aqui, ó. Esperar a câmera dar foco, ó. Vai um suporte de cada lado, olha lá, ó. Tá vendo? Tudo já pronto ali. Aqui, esperar focar. Aqui vai uma barra. Olha só. Essa barra articulada é da suspensão da direção do Uno. Essa que eu estou usando. É uma cruzeta de Fiat Uno. E aqui tem uma pré-caixa. Direção de HR. Vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Quando for trabalhar. Aqui, o encaixe para a barra de direção. A cruzeta que vai na barra de direção da Kombi. Porque aí você pode botar na posição que você quiser. Então, presta bastante atenção nisso aqui. Porque você não vai ver isso fora do carro em nenhum outro vídeo no YouTube. Olha só. Ali. Caixa de direção. Essa é de cadete, tá? Mas a de Monza é igual. Caixa de direção já com os pivôs. Ou as duas partes do suporte. Isso aqui
é uma parte do suporte que vai ser soldado para virar uma coisa só. E depois esse aqui vai ser soldado aqui. E aqui do outro lado vai na suspensão da Kombi. Esse suporte aqui, eu fiz ele com 13 centímetros. Dá para fazer com menos, mas eu optei por 13 porque pareceu que ficou mais simétrico. Certo? Ali, ó. Do outro lado tem um suporte parecido, mesmo sistema. Então, se você olhar aqui, ó, você vê a posição que fica no carro. Fica exatamente assim no carro. A caixa de direção de Monza. Isso aqui vai dar uma ideia boa de como é que monta. É como eu disse, eu tenho todas as peças aqui já comigo. Se Deus quiser, tudo correr bem, nós vamos montar essa semana. Eu tenho a caixa de Monza, que é essa. Né? Nesse caso, uma caixa de cadete. Tenho os suportes, os dois suportes. Tenho aqui o acoplamento universal. Tenho a barra completa com as articulações. Tenho a pré-caixa e tenho a cruzeta que vai na direção da Kombi. Então, com tudo isso aqui, é preciso só fazer o suporte da pré-caixa, que vai vir o soldador fazer para mim. E se Deus quiser tudo correr bem, depois só instalar tudo. É isso aí. Vamos continuar no próximo daqui a pouquinho. Agora nós estamos em mais um estágio da preparação para colocar a caixa de direção de Monza na Kombi. Eu estou agora fazendo suportes. Eu já tinha mostrado os suportes e tal. Agora eu estou soldando tudo. Consegui uma máquina de solda e estou fazendo a solda. Como é que vai funcionar? Como vocês podem ver aqui, eu tenho um pedaço de metal cortado em ângulo e tenho outro que são 3 chapas que eu uni e furei. Agora eles vão ser colocados assim, ó, em formato de T. Eles vão ser soldados. Essa parte aqui vai na caixa de direção. E essa parte aqui, que está mais arredondada, que vocês podem ver, ela vai na suspensão da Kombi. Eu estou aqui na minha morcinha com uma parte já soldada, olha. Só que tem que fazer uns acabamentos ainda. Eu vou fazer 2 cortes aqui, um de cada lado, e vou empurrar para baixo para poder fazer a solda. Depois vocês vão ver. Eu já terminei os suportes da caixa de direção em si. Agora eu preciso preparar os suportes da pré-caixa. Só que para preparar os suportes da pré-caixa, aquela caixa de direção de HR, eu preciso tirar a caixa de direção da Kombi. Vamos lá. Eu terminei de encaixar a pré-caixa de direção na Kombi. Agora eu vou aqui para baixo da Kombi, vou devagar para ver se vocês pegam a ideia. Eu vou mostrar a pré-caixa. Esperar a câmera
focalizar, ó, essa aqui é a pré-caixa. Ela está encaixada embaixo da Kombi. Uma coisa legal é que eu coloquei ela exclusivamente com parafusos e suportes. Eu não precisei soldar nada. Isso aí é bem legal. Eu achei que eu ia precisar soldar. Deixa eu me posicionar aqui, ó. Ó, esse aqui são as cruzetas que vão pro fundo, olha lá, ó. Tá vendo? E aqui, ó, vou tentar dar uma outra posição da pré-caixa. Aqui eu tô deitado no chão. Não tô na melhor posição do mundo para filmar, mas eu não sei. Vou tentar mudar o lado aqui. Depois eu vou tentar fazer uma outra filmagem para dar uma noção mais clara. Mas é isso aí, a pré-caixa já está instalada. Agora tem que instalar por dentro a coluna, que eu não vou poder fazer hoje porque está de noite e está muito barulhento. Agora eu vou mostrar como é que ficou lá dentro. Aqui dentro do carro, eu vou dar uma afastada para vocês terem uma noção melhor. Olha só, que é o interior do carro, tá vendo? Da Kombi. Vocês se situarem bem. Bom, então o que acontece? Aqui, ó, tá saindo, bem aqui, tá saindo a cruzeta. Isso aqui que vocês estão vendo, essa barra, é uma barra dessas de parafusar, que eu coloquei aqui, só para ter noção do alinhamento, ó. Não tá tipo 100%, mas tá pelo menos 90% o alinhamento. Inclusive eu vou tentar manter, talvez eu tenha que aumentar um pouquinho o buraco, mas eu vou tentar manter essa chapinha do assoalho, que eu já vi um pessoal que coloca a caixa de direção de mão e arregaça com isso aí. Ó, agora eu vou dar uma aproximada boa. Vocês podem ver aqui, ó, olha lá, ó, o encaixe da cruzeta, ó, da pré-caixa. Agora o que eu vou fazer? Hoje, para encerrar o dia, eu vou desmontar toda a parte de direção debaixo da Kombi. E aí amanhã eu começo a mexer. A primeira coisa que eu vou fazer amanhã é cortar e instalar a barra de direção de novo. Quando o interior do carro estiver certo, aí eu vou partir lá para a parte de trás. Eu vou filmar dentro do possível tudo, tá bom? Até daqui a pouco. Essa aqui é a caixa de direção antiga da Kombi. Eu vou ter que cortar ela agora. Cortar é sempre um processo que deixa a gente preocupado, porque você não tem certeza se a coisa vai dar certo ou não. Um dos vídeos que eu assisti disse para cortar 83 centímetros aqui. Só que eu medi agora e não tô chegando a 83 centímetros aqui, eu tô chegando a 80. Só que eu medi dentro do carro também e eu precisava dentro do carro de mais ou menos uns 60, 70 e poucos. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar aqui na divisa e torcer para dar certo, né? Vamos aí. Eu já esmelhei aqui para entrar a cruzeta. Agora tem que testar dentro do carro. Aqui, ó, eu já esmelhei a barra de direção, já coloquei ela na cruzeta lá embaixo, que vai na pré-caixa. Aqui, ó, vocês podem ver. Essa aqui é só a parte de dentro da barra. Vai até ali. Eu tô tentando manter a chapa original da Kombi, aquela chapa que fecha ali, que eu quero aquele buraco ali o mais fechado possível. Agora eu vou vir com o cano de cima, né, com aquela cobertura, para ver se tá certinho. A Kombi tá pronta, a caixa de direção. Falta só agora reforçar as soldas e levar para alinhar. Eu vou levar lá para alinhar agora,
Depois, quando voltar para casa, a gente vai desmontar a suspensão e daí vai refazer as soldas e montar tudo de novo. Aí vai estar pronto. Vamos ver se vai dar tudo certo. Agora está fazendo um alinhamento e vai resolver o problema da cambagem estar aberta, está divergente, e aquele problema do esterço. Se tudo correr bem, provavelmente o carro vai estar andando retinho, aí depois a gente pode levar ele de volta para a garagem para fazer os reforços nele. Vamos ver aí se vai dar tudo certo, né? Agora nós estamos indo para a última fase do serviço de instalação da caixa de direção de Monza na Kombi. A caixa em si já está instalada. Ela já está no lugar. Vamos dar para ver aqui. Dá para ver a pré-caixa. E é o seguinte, agora tem que tirar a suspensão inteira para fazer a solda dos suportes. Reforçar todos os suportes, eles já estão soldados, estão no lugar, mas para você ter uma segurança boa de que não vai cair a caixa de direção, nem nada assim, vai ter que descer a suspensão inteira e reforçar os suportes. Então é isso que eu estou fazendo agora. Eu já soltei os cabos do freio de mão, já soltei o cabo de embreagem, já soltei a vareta do servo-freio, daqui a pouco vou soltar a vareta da própria caixa de direção, vou soltar as pinças de freio e depois vou tentar descer tudo. Depois que eu tiver descido na hora da solda, eu vou filmar mais. É isso aí. Isso aqui você não vai ver em nenhum vídeo na internet que fala sobre caixa de direção de Monza na Kombi. A suspensão da Kombi desmontada, ela está aqui no chão, ó, e a caixa de direção instalada. Ó, os suportes embaixo do servo-freio. Aqui, ó, o outro suporte. As ligações dos braços. Eu usei o braço da caixa de cadete mesmo. Ó, não tem emenda. Tudo certinho. E essa suspensão já foi feito o alinhamento. Então, olha bem, tenta entender como é que instala. Vê bem os suportes. Porque isso aqui você não vai ver em lugar nenhum no YouTube. Ó, tudo instalado. Agora eu vou fazer o que? Vou fazer os reforços dos suportes. Foi para isso que eu tive todo o trabalho de tirar a suspensão, que agora eu vou soldar os reforços. O primeiro reforço está pronto, a primeira solda de cima do suporte da caixa de direção de Monza está pronto. Agora, por outro lado, soldar o suporte, a parte que faltou soldar, e criar a barra de reforço lá também. Esse aqui é um outro ângulo da suspensão da Kombi com a caixa de Monza instalada. Vocês aproveitem para olhar bem. Dei uma boa olhada para entender como é que funciona, olha só. Nenhum canal do YouTube vai mostrar isso de forma tão detalhada, ó. O suporte, a solda do suporte, a caixa já encaixada, os braços. Essa posição aqui é a posição como se você estivesse vendo debaixo do carro. Olha só. Não dá para ser mais específico que isso. Então, aproveitem bem. Quem tem dúvida, agora vai sanar as dúvidas sobre qual a posição do suporte na suspensão da Kombi. Essa aqui é a última filmagem antes de botar de volta a suspensão na Kombi. Olha só, tá tudo colocado já. Eu já coloquei os suportes
aqui e já coloquei um outro reforço aqui, ó. Do lado de lá, a mesma coisa. Tem um reforço aqui no suporte e tem um reforço ali. A caixa está encaixada. Como vocês podem ver aqui, ó, ficou muito perto do servo freio o reforço. E eu tive que entortar ele para ele não enroscar. Quando eu for colocar a suspensão, ele não bater. Eu entortei ele aqui. Eu já soldei tudo. Já pintei tudo. Já recoloquei tudo no lugar. Agora é mais a parte de fazer a limpeza. E eu vou colocar de volta a suspensão na Kombi. Ó, essa é uma suspensão de Kombi com a caixa de direção de cadete já instalada. Não dá para ser mais claro que isso. Agora vocês já sabem como é que faz. É isso aí. Agora começar a limpar aqui para pôr a suspensão de volta no carro. Pois bem, chegou o dia de testar a Kombeleza com a direção de Monza. Eu já fiz todas as soldas, já fiz todas as preparações, instalei tudo da melhor maneira que eu pude. Agora não tem mais o que ser feito, né? O negócio é ir pra rua. E eu vou filmar. Eu espero que a captação de áudio esteja boa, porque o áudio da GoPro que eu uso tá bem ruinzinho, né? Vamos torcer aí pra dar tudo certo. Vamos lá, vamos engatar a ré e vamos embora. Uma coisa que eu reparei quando eu tava manobrando a Kombeleza é que a embreagem tá mais dura e o freio tá mais firme. O freio tá mais em cima. Ela sempre teve um freio meio bobo. Agora hoje o freio tá meio nervosão. Bom, tô saindo aqui. Nem é preciso dizer que estou com o toba na mão, porque dá muito medo de dar algum problema. Tô saindo devagar, é lógico, né? Porque, meu, haja coragem. E vocês vão ouvir um barulho, alguma coisa fazendo toque, toque, toque aqui, ó. Que é o cinto de segurança batendo na carroceria ali da Kombi. O cinto de segurança do passageiro. Então, se vocês ouvirem, não estranhem, tá? Ó, aqui eu não vou alongar muito também, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. A ideia aqui é só ir até ali na frente, dar uma voltinha e voltar. Dando tudo certo, a gente já chega à conclusão de que tá tudo correndo bem. Uma coisa legal da direção de Monza, que eu tô sentindo agora, é que, ó, não tem folga, cara. O bagulho não tem folga nenhuma. O peso ficou parecido com a direção antiga. Não tem nada diferente. A posição do volante também ficou parecida com o que era. Agora deixa eu frear aqui. Nossa, cara, o carro tá freando muito melhor. Não sei o que aconteceu. Eu acho que é porque quando eu desmontei a suspensão, eu fiz uma cagadinha e estraguei o servo-freio. Aí eu tive que trocar o servo-freio por outro. E parece que o servo-freio novo tá bem melhor. Cara, fantástico. Agora tem uma valeta aqui, vou reduzir. Nossa, mano, que freada que tá esse carro. Na verdade, eu quis melhorar a direção e melhorei o freio também. Tá espetacular, velho. Terceira marcha. Giro baixo, tô em 1000 rotações. Câmbio de SP2 é outra coisa, né? Vamos lá. Olha, até aqui parece tudo bem. O carro tá freando bem, tá alinhado porque eu já mandei fazer o alinhamento. Refiz as soldas, preciso dar espaço para passar. Oh, escapamento de SP2. Que coisa da hora. Cara, parece muito bom pra mim. Por enquanto, tá muito adequado, olha só. Tranquilo. Muito bom mesmo. Reduzir aqui. E vamos nessa. Aqui eu vou fazer o retorno. Que é o que eu disse, é um testezinho bem curto, né?
Vamos lá. Fazendo um retorno aqui. O esterço perdeu um pouco de esterço, o que é normal, uma caixa de direção de Monza não esterça igual uma de Kombi. Aí é que tá, uma das coisas que eu acho que a Volkswagen pensou quando fez a Kombi lá pelos anos 40, que eles não precisariam de muita capacidade de frenagem. Não, né, eles não precisariam de uma direção mais leve ou mais gostosa de usar, desde que o carro esterçasse pra caramba. A Kombi esterça horrores, mas pesadona, folga, essas coisas. Agora aqui, eu perdi no esterço, mas em compensação, não tem muito peso, não tem muita folga, tá da hora. Opa! Menino, quase que entrou na frente do carro ali. Que susto. Estou reduzindo numa lombada aqui. Cara, que beleza. Eu não sei se... Eu já tenho vídeos no canal de eu instalando essa alavanca aqui, que é a alavanca lei de estilo, que ela quebra o maior galho, cara. O engate das marchas da Kombi dá outra coisa. Aliás, a dirigibilidade dessa Kombi tá um absurdo, cara. Meu, eu acho que não é muito normal uma Kombi com o freio alto, aceleração boa, lá você vai motoboy, freio alto, aceleração boa e sem folga na direção. Isso aqui é dirigibilidade de carro de passeio. Cara, tá bem confiável, é claro. Eu não vou sair dando esse esticão aqui no meio do bairro pra ver qual é que é, mas dá pra sentir que, meu, é outra coisa. E o bom é que agora eu vou poder instalar o volante menor, que tá muito bom de dirigir isso aqui. É, cara, parece que tá certinho. É isso aí. Tá bem legal, viu? Bem confortável de dirigir. Gostei pra caramba. Agora vamos passar para a próxima parte do vídeo, que eu vou mostrar pra vocês mais alguns detalhes, ou falar a respeito da adaptação. Falou? Até daqui a pouquinho. Eu parei o carro aqui na rampa da garagem de casa para vocês darem uma olhada. Olha só, aproveitei que tá uma luz do dia boa aqui para vocês verem os detalhes da caixa de direção de Monza na Kombi. Olha só, agora dá para sacar bem como é que tá a coisa, tá vendo? Olha ali, ó, onde tá escrito cadete, a caixa de direção de cadete, né? Eu falo de Monza porque é genérica, mas é de cadete. Olha só, caixa de direção de cadete, aqui vai a barra, que vai aqui na frente, ó, nessa pré-caixa de HR. Pode ser de HR, pode ser de Towner, pode ser do que for, contanto que seja uma pré-caixa que transfere o movimento do volante para trás, serve, tá? Quero deixar isso bem claro. Essa aqui é a parte da frente da Kombi. São as rodas dianteiras, tá vendo? A barra estabilizadora. Tem gente que diz que não dá para fazer adaptação mantendo a barra estabilizadora. Dá, olha lá, ó. Olha a barra estabilizadora. Olha, se você olhar, você vai ver que tem distância entre a barra estabilizadora e a barra de direção. E ó, o carro tá no chão. Você pode olhar, a Kombi está no chão. Olha aqui, ó. Não tô com o carro no alto. O carro tá estacionado na entrada da garagem, ó. Vou mostrar o para-choque aqui da Kombi, ó. Ó, pode ver onde eu tô. Então, ó, não dá pra ser mais claro que isso. Eu não tenho como mostrar pra vocês de uma forma mais clara a adaptação da caixa de direção de Monza na Kombi. Isso aqui é o melhor que eu posso fazer. Pegaram a ideia? Se não pegaram, vão lá nos comentários do vídeo, me perguntem. Vou ter prazer em comentar. Vocês viram que
Agora há pouco eu fiz o teste, a Kombi tá rodando normal, tá? Beleza? Na verdade ela tá muito melhor do que ela tava antes. Espetacular. É um negócio que vale muito a pena, embora dê um trabalho insano. Agora eu vou fazer a conclusão aqui das minhas impressões de andar com a caixa de direção de Monza. É isso aí. Então, essa aqui é a conclusão e a parte final do vídeo sobre a adaptação de caixa de direção de Monza na Kombi. Nesse caso aqui na minha Kombi Cabrita, que é a Kombi do canal, a Kombeleza. Quais as minhas impressões sobre a adaptação em si? A adaptação em si, ela é difícil no sentido de trabalho. Ela gera muito trabalho, dá muito trabalho mesmo, especialmente para mim que fiz todo o processo de adaptação da caixa de direção na Kombi sozinho. Ela gera muito trabalho. Se eu tivesse um elevador, daqueles que levanta o carro, com certeza eu teria tido muito menos trabalho. Então é uma questão também, não só de ter trabalho, mas de material. Com você usando o material, as ferramentas corretas, deve dar menos trabalho, mas para você fazer na sua casa, no seu quintal, etc e tal, dá muito trabalho, dá um absurdo de trabalho. É muito trabalho mesmo. Referente às peças, não são difíceis de achar e não são tão caras. Na verdade, as peças são a parte mais fácil da adaptação. Eu achei muito fácil de comprar, comprei peças em bom estado, consegui fazer. A única coisa um pouquinho mais complicada é você definir as barras, qual o tamanho que elas vão ser, como é que vão ser as junções entre o volante, por exemplo, e a caixa de direção, a pré-caixa. Esses detalhezinhos, eles dão muito trabalho para você acertar, para você fazer certo. Eu vi num vídeo de um cara que fez essa mesma adaptação. O cara pegou, deixou um rombo no assoalho, tudo aberto, tudo arregaçado. Para fazer dessa maneira deve ser mais fácil. Mas para fazer certo, ficar com o assoalho bom, em boas condições, adaptadinho, eu acho sinceramente que dá muito trabalho, dá um absurdo de trabalho. Principalmente também porque eu tive que fazer a parte de solda, que é complicada. Eu ainda estou aprendendo, mas graças a Deus ficou muito bom. Enfim, em matéria de quantidade de trabalho para fazer essa adaptação, dá muito trabalho. Eu quero deixar isso claro. Eu sei que eu estou frisando muito isso, porque se você for fazer, você tem que entender, você vai ralar. Isso é ponto pacífico. Referente ao carro, olha, o pessoal diz que adaptar a caixa de direção de Monza na Kombi deixa a direção mais leve. Em termos, fica um pouquinho mais leve sim, mas não é aquela baita coisa. Eu achei que ia ficar bem mais leve, mas também não vou reclamar, ficou razoavelmente mais leve, ficou mais aceitável, de forma aceitável mais leve. Agora, referente à dirigibilidade, de você não ter folga na direção, cara, espetacular. Meu, eu nunca tinha visto uma Kombi sem folga na direção. Talvez exista uma Kombi sem folga na direção. Se você acabou de fazer, comprou uma caixa nova, aquelas caixas de R$900, aí pode ser que você tenha a Kombi sem nenhuma folga na direção. Mas, assim, eu nunca tinha visto. E é fantástico. A folga na direção é total. Você perde esterço, isso é muito importante. Você perde grau de esterço, mas não é tanto esterço assim que perde. Então eu acho totalmente aceitável para você ter uma caixa de direção muito mais precisa, você perder esterço. Outro detalhe é que dependendo da adaptação que você fizer, você consegue deixar a barra de direção mais inclinada, mais em pé. Isso aí é uma coisa também que pode ser útil para muitas pessoas. Eu optei por deixar a barra de direção mais ou menos no mesmo lugar que estava. Altura, distância, inclinação, tudo igual. Então nesse ponto aí você vai poder escolher. Tem alguns detalhes que você pode escolher. Por exemplo, o material que você vai usar nas cruzetas. Você pode usar a cruzeta que você quiser, desde que ela fique direitinho. Você pode usar a junção para o volante que você quiser, desde que fique direitinho. Você pode usar o grau de inclinação que você quiser. Então isso aí é bacana. É um tanto que eu nem me prendi muito a mostrar isso no vídeo, porque você vai definir o que você faz nessa adaptação. Os suportes vocês viram. Eu acho que aquele projeto de suporte que eu fiz é o mais simples que tem. Não tem como simplificar ou tornar mais fácil aquilo. Tem um pessoal que faz com umas barras de aço soldadas e tal, mas eu achei que fica parecendo uma aranha, não fica bonito. Aquele caso ali é o caso que eu achei que fica com um layout mais interessante. Dá para fazer perfeitamente usando um layout parecido com aquele. Com relação à segurança, eu não tenho muito o que falar, eu não andei o suficiente. Mas parece que o carro está mais seguro, porque é óbvio, ele não tem folga. Então você anda com o carro,
o carro responde certinho. Aliás, é muito curioso a Kombi respondendo. Ela fica com uma dirigibilidade de automóvel, cara. Então, isso é espetacular você ter uma dirigibilidade de automóvel numa Kombi. Então, acho muito bacana isso. Referente a valores, olha, cara, eu calculo que juntando tudo aí que eu gastei, saiu na casa de uns R$ 1.300. Porque não é só peça. Tem eletrodo que você tem que comprar. Tive que comprar algumas junções, adaptações diferentes. Tive que comprar parafuso, porca. Então, juntando tudo isso aí, eu acredito que ficou na casa dos R$ 1.300. Sempre lembrando que você vai ver que eu troquei também os pivôs da ponta das barras de direção para ficar tudo novo. Onde vai a bucha da barra de direção, eu coloquei bucha de poliuretano. Ou seja, eu fiz praticamente do melhor que dava para fazer. Então, fazendo do melhor, R$ 1.300. Você pode ser que você gaste bem menos. E como eu disse, não estou contando mão de obra. A mão de obra foi a minha. Eu mesmo fiz. Compensa muito, na minha opinião, se você em matéria de dirigibilidade, em matéria de manutenção, porque sinceramente é muito mais fácil, barato achar uma caixa de Monza, custa mais barato. Se der problema, arranca essa, coloca outra, que já está tudo, não tem muita dificuldade, dá para aproveitar muita coisa. Então realmente é uma adaptação que eu achei bem interessante para quem tem Kombi. Olha, você está em dúvida de fazer, desde que você tenha disposição, faça essa adaptação. Bom, já estou me alongando muito, não vou me alongar, é o finalzinho do vídeo, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, esse é o vídeo do canal aqui, do Mecânica de Garagem, da adaptação da caixa de direção de Monza. Na verdade foi uma caixa de direção de cadete, mas a de Monza é igual da minha Kombi. Se você tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários, que eu vou responder você, eu respondo todo mundo nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá o like aí, porque esse vídeo foi feito com muito carinho, ele deu muito trabalho. Cara, você imagina, eu fazendo uma adaptação super trabalhosa, que dá trabalho mesmo, cara. Eu fiquei meses fazendo essa adaptação. E ainda assim, parei pra filmar, parava pra fazer os detalhes do vídeo, parava pra deixar tudo prontinho, pra me organizar. Então, isso é muito importante. Se você gostou, por favor, dá o like, inscreva-se no canal, porque agora vão ter vídeos bacanas assim. Isso aqui é só um dos vídeos do canal, mas logo vai ter muito mais. Eu tenho outros vídeos interessantes para quem tem Kombi, para quem tem moto cinquentinha, para quem tem scooter Dafra. Meu, eu tenho vídeo com tudo isso, tenho vídeo com outras motocicletas, tem muita coisa bacana. Não se esquece de se inscrever no canal, isso é importante, ativa o sininho para você receber notificação quando vier o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, cara, espero que seja útil. Vou fazer o que eu puder para ser útil. Se você tiver dúvida, tá querendo fazer adaptação, pode me passar os recados aqui nos comentários, pode comentar que eu vou responder dentro do possível, eu vou te ajudar no que eu puder. Uma coisa importante também, vocês viram, mas eu vou frisar. Eu soldei o vídeo com eu soldei a suspensão com eletrodo. Então, foi eletrodo 6013, tá? Normal, usando uma máquina inversora de solda daquelas bem pequenininhas. É isso. Não tem muito o que falar sobre a solda. A única coisa é que eu limpei muito bem todas as superfícies antes de soldar. Foi o único cuidado que eu tive e eu acho que eu consegui uma solda aceitável para um cara que não tem muita manha da solda. Bom, eu já me alonguei muito, é isso aí, vou terminar o vídeo, espero que o vídeo seja útil. Já estou de novo me disponibilizando, se vocês quiserem mais informações, podem me perguntar nos comentários. Vou encerrar o vídeo agora. Um abraço aí para todo mundo, um abraço aqui do canal Mecânica de Garagem, para todos vocês, muito obrigado por assistir, muitíssimo obrigado aos que se inscreveram, e é isso aí, estou encerrando e fui!